Antes de uma mudança profunda em sua realidade, é comum sentir que tudo ao seu redor está desmoronando. O que antes oferecia segurança começa a se desfazer. Funções familiares tornam-se estranhas. Paixões que queimavam intensamente agora parecem apagadas. Pessoas que antes te compreendiam começam a se afastar ou deixam de te reconhecer verdadeiramente. E por trás disso tudo, algo peculiar começa a surgir. Um chamado que você não consegue identificar. Uma sensação de desorientação. Você se sente perdido, mas não destruído. Há algo real além dessa névoa. É como se uma força maior estivesse operando além da sua consciência, reorganizando sua trajetória sem revelar o porquê. Essa é a natureza das grandes transformações. Elas nunca chegam com clareza. Surgem disfarçadas de desconforto, finais e silêncio. E se você está vivendo isso agora, talvez pense que seja castigo. Mas e se for preparação? E se esse caos não for o fim, mas um teste para saber se você está pronto? A lagarta não se torna borboleta pela força, ela se desfaz. Abandona tudo o que pensava ser. O cosmos não nos testa pela lógica, mas pelo enigma. Neste texto, vamos explorar esses segredos, as iniciações escondidas, as provas profundas que a vida te entrega antes de tudo mudar. E no final você entenderá porque o que parece estar se despedaçando pode ser justamente o sinal de que você está se reconstruindo. Carl Jung nunca viu o sofrimento como algo sem propósito. Para ele, era uma fenda no ego, grande o suficiente para que a alma se manifestasse. Ele acreditava que o inconsciente não era apenas um depósito de memórias reprimidas, mas uma força dinâmica buscando constantemente a totalidade. E quando estamos à beira de uma virada, esse inconsciente não fala pela lógica. Ele fala por sinais. Esses desafios que aparecem de repente são, na verdade, transições da psique. Jung chamou isso de individuação, o processo de se tornar inteiro, além dos condicionamentos, medos e identidades falsas. Quando a vida remove o que antes te definia não é acaso, é simbólico. Planos desmoronam, a energia colapsa, mas não são punições. São ritos de passagem. Perceba, é o inconsciente te preparando não para voltar ao velho, mas para despertar algo verdadeiro. Segundo Jung, o maior privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é, mas esse processo exige morte e renascimento. Então, se sua vida parece caos agora, não pergunte apenas "por que comigo?". Pergunte "para o que estou sendo preparado?", porque antes de mudar sua realidade, o universo pergunta se você está realmente pronto para vivê-la. O primeiro teste do universo antes de transformar sua realidade é a morte da identidade. Esse teste chega em silêncio. Você acorda um dia e o que antes te excitava parece vazio. Os papéis que você desempenhava parecem máscaras. Você atravessa a vida como um fantasma na própria história. Mas isso não é fracasso. Pode ser o começo. Jung chamava isso de queda da persona, a máscara social que o ego usa para sobreviver e ser aceito. Quando essa máscara já não serve, o inconsciente começa a quebrá-la. De repente você se sente exposto, desmotivado. Isso não é colapso, é dissolução da versão de você que te mantinha preso. O universo muitas vezes retira aquilo que você se agarra, títulos, desejos, identidades, não para punir, mas para preparar, porque você não pode entrar numa nova realidade carregando o peso de um falso eu. Como a cobra trocando de pele, esse processo dói. O ego gritará: mas quem sou eu sem isso, sem aquilo relacionamento, sem essa máscara? Saiba que esse não é seu fim. É o fim de quem você achava que precisava ser para ser amado. A verdade é que o antigo foi construído para a segurança, não para a autenticidade. E o universo, sábio no seu tempo, sabe quando desmontar o que não serve mais. Esse é o teste. A maioria tenta voltar, forçar a máscara novamente. Mas, se você permanecer com o processo, se respirar no não saber, começa a perceber algo profundo, que a dor de não saber quem você é não é maldição, mas convite. Um convite para descobrir quem você realmente nasceu para ser. Após a morte de quem você era, outro teste chega silenciosamente. Vai parecer cruel no início, mas é talvez o mais crucial. Nos momentos em que você está mal, estende sua mão, esperando ser resgatado por alguém, por um mentor, por uma solução que cairá do céu. Mas o que recebe é silêncio. Não é que ninguém se importe, é que ninguém aparece como costumava. A mão que esperava não vem, e então você cai. Mas aqui está a verdade oculta. Você não está caindo. Está sendo ensinado a voar. Jung entendia isso como o teste da soberania psíquica. A criança interior ainda anseia por resgate, por alguém mais velho, mais sábio, mais forte, que torne tudo bem novamente. Mas a alma sabe que a verdadeira mudança
depende de você. Essa é a confrontação com seus arquétipos internos de mãe e pai, as energias que você sempre externalizou. Talvez você sempre tenha recorrido aos outros para resolver problemas. Talvez sua identidade tenha sido construída em torno de ser salvo. Mas agora o universo remove essa base. Amigos desaparecem, mentores se calam, parece punição, mas é purificação. Esse é o momento em que a vítima dentro de você grita e o adulto, a alma, deve se erguer. A tentação aqui é colapsar, implorar, perseguir, tornar-se pequeno o suficiente para ser resgatado novamente. Mas o chamado mais profundo é: você se tornará aquele que sempre precisou. Então, se você se sente sozinho agora, sem apoio, saiba disso. O universo não te abandonou. Ele está te colocando num rito de passagem, forjando a liderança interior que o próximo capítulo exige. Fixe isso na mente. Não é punição, é passagem. E agora vem o teste mais silencioso. O teste é exatamente isso, o silêncio. Você começou a despertar, deixou ir quem era, parou de buscar resgate e então você ouve. Procura sinais, um sussurro, um sonho, uma pista que te guie, mas nada vem. Nenhuma sincronicidade, nenhum avanço, nenhuma resposta. Apenas silêncio. Quem desanima interpreta que o universo está contra ele. Clama, mas só escuta o próprio eco. Medita, mas a mente segue dispersa. Pede clareza e tudo o que recebe é silêncio. Mas e se essa quietude não for ausência, mas iniciação? Carl Jung acreditava que o inconsciente nem sempre fala em símbolos e sonhos. Às vezes, ele se retira completamente, não para punir, mas para ensinar algo que o ruído nunca poderia. Enraizamento interior, porque a alma não cresce sob vigilância constante. Ela cria raízes no silêncio. Esse é o teste da confiança, a parte do caminho em que ninguém te afirma, nada te confirma. E o próximo passo não é mostrado, ele deve ser escolhido. A reação negativa é pânico. Você quer forçar um sinal, interpretar o silêncio como punição. Mas isso é o velho eu tentando controlar. No silêncio total, os velhos apegos perdem força. A mente se aquieta e a voz mais profunda, aquela sob o medo, começa a surgir. Ela diz: você pode seguir. Este é o seu chamado. O silêncio não é vazio, é recalibração. O universo ainda está ouvindo, só está falando numa linguagem diferente agora, a linguagem da coragem. E coragem não significa certeza, significa presença, significa permanecer inteiro mesmo quando o mundo se vira. Então, se você está no escuro, não se desespere pela luz. Sente-se na quietude, deixe as raízes se aprofundarem. Porque às vezes o crescimento mais sagrado acontece no silêncio. E às vezes o universo não diz nada porque você finalmente deve ouvir a si mesmo. E quando você pensa estar pronto, quando o caminho começa a se revelar, vem o teste final. O teste da tentação de encolher. Imagine, você é uma flor finalmente desabrochando, pétalas abertas, raízes fundas, cores vivas. Mas então, as vozes chegam. Você mudou, agora você é demais. Você nos superou. A luz que você conquistou faz os outros fecharem os olhos. E de repente você se pergunta se foi longe demais, se talvez fosse mais seguro antes. Esse teste vem na sua bolha mais próxima. Uma pessoa que diz o que você quer ouvir. Um emprego antigo que ressurge. Um amigo que planta dúvidas na sua mente. Um familiar que te lembra do seu lugar. Jung via isso como o ressurgimento das projeções. A sombra, o ânimos, a ânima e o ego, surgindo novamente, perguntando se você trairá a si mesmo para ser amado, apreciado, aceito. O perigo agora não é fracasso, é contração. A tentação de diminuir sua luz para que os outros não se sintam pequenos, trocar sua expansão por aprovação. Mas lembre-se, isso é um teste. O universo está perguntando: você realmente quer a vida que diz querer? E sua resposta não pode ser só palavras. Deve ser decisões, limites estabelecidos e indiferença às opiniões alheias. Você não está aqui para se encaixar de novo na máscara que quebrou. Você está aqui para superá-la completamente. A sombra dirá: se você se erguer, ficará sozinho. Mas a alma dirá: se você não se erguer, ficará dividido de si mesmo. Esse é o limiar final. Não porque seja o mais difícil, mas porque é o mais sagrado. O mundo pode parar de aplaudir, a multidão pode ir embora, mas você, sua verdade, seu tornar-se devem permanecer. Se você conseguir sustentar isso, o próximo capítulo não apenas começa, ele floresce em sua total luminosidade, sem se retrair, sem se desculpar, sem retornar ao passado, apenas seguindo, apenas mais fundo, apenas mais verdadeiro. Você atravessou o fogo, o silêncio, a tentação de se diminuir, e agora o que resta é a integração.
migração, a assimilação, o trabalho silencioso de se transformar. Então, respire. Coloque a mão sobre o peito. Sinta o bater do seu coração, constante, sagrado, inquebrantável. Diga suavemente: eu confio no que está partindo. Eu honro o que está chegando. Não estou sendo testado para ser destruído. Estou sendo testado para florescer. Acenda uma chama não em busca de respostas, mas de coragem. Cada teste é um espelho. Cada final é uma purificação. Cada espera é uma passagem. Então, se parece que está sendo testado, talvez seja porque seu próximo capítulo é maior do que você imaginava. E talvez, apenas talvez, você finalmente esteja pronto para vivê-lo. Este é o eco da psique, onde a alma fala em símbolos e o universo te desafia apenas para revelar sua verdade.